Romanos 13, do 1 ao 7. Diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém. É interessante o começo desse texto, que ele diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades. Quando fala toda alma, quer mostrar um princípio importante, que é o princípio da responsabilidade individual. Nós nos propomos hoje a falar sobre os limites e os deveres do Estado, mas eu vou só inverter a ordem da minha fala. Vou falar primeiro sobre os deveres e depois sobre os limites. E aqui a Escritura está dizendo que toda alma deve estar sujeita às autoridades. O cristão, ele é um promotor da ordem, em primeiro lugar. Então, nós, com isso, já mostramos a inoportuna revolução das massas, tão falada por Ortega y Gasset, aqueles movimentos populares, onde um determinado líder cria aquela massa por discursos inflamados, e pessoas que individualmente nunca fariam certas coisas, massificadas, elas não sentem mais sua responsabilidade individual, sentem os atos que hão de praticar como sendo responsabilidade da massa e assim se excusam na sua consciência. Nós encontramos em inúmeros autores de literatura marxista a ideia de que para se fazer a revolução é necessário se fazer coisas que agridem a consciência individual, que não são boas de se fazer, e, portanto, se coloca o ideal da revolução acima da ética individual, da consciência individual, colocando-se o objetivo como um bem maior, e exatamente esse discurso inflama as massas, e as pessoas não se sentem responsáveis individualmente por aquilo que estão fazendo em conjunto. A Bíblia, porém, nos ensina a responsabilidade individual em assuntos públicos, em assuntos relativos à vida política. Nós devemos nos lembrar de que nós devemos refletir, devemos agir de acordo com a consciência e devemos seguir princípios éticos que reconhecemos. Motivos chamados superiores, porém abstratos, não devem nos levar a abandonar a orientação de nossa consciência. Hannah Arendt, quando falou do totalitarismo, das origens do totalitarismo, mais referentemente ao nazismo, ela mostrou que todo ideal totalitário, ele é alguma ideia abstrata. É o que é bom para a nação, é o que é bom para o Estado, é o que é bom para a classe. E o homem individual, concreto, aquele que realmente existe, fica desfigurado em função desses valores mais abstratos. Então, aqui se estabelece um princípio de responsabilidade individual. Embora ele esteja falando sobre a necessidade de nossa submissão, se nós formos aqui extrair o princípio subjacente, ele vale para muitas outras coisas. É que nessa questão nós devemos considerar cada alma, cada pessoa. Nós devemos, cada um de nós, agir de maneira consoante com a nossa consciência. Então diz aqui também,
que toda autoridade foi constituída por Deus. É interessante que não está o texto falando de quem exerce a autoridade, mas da autoridade em si. É claro que, pela providência de Deus, quem chegou ao poder, a qualquer cargo no governo, o fez, no mínimo, por uma permissão divina, porque nós sabemos que a providência de Deus, até o mal põe sob certos limites. Mas o texto aqui não está falando da pessoa individual, não está falando nem sequer sobre o regime político adotado, que todo regime é constituído por Deus. Ele está falando da autoridade. A autoridade aqui é um princípio de ordem. Por isso que ele diz, toda ordenação, tem uma tradução que diz, toda ordenação vem de Deus. A ideia de ordem é uma ideia que veio da mente divina. Foi Deus que, por exemplo, escalonou os anjos dentro de uma hierarquia. Foi Deus que colocou o homem como coroa da criação. Foi o homem que estabeleceu dentro do lar que o homem seria o cabeça do lar, que os filhos deveriam submeter ao pai. Então Deus é o autor da ideia de ordem. E essa ideia é tão forte que até mesmo Satanás, mesmo caído, ainda a conserva, porque ela lhe é interessante estrategicamente. Daí a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Ele divide o mundo em zonas, Satanás, para que possa influir sobre ele através de seus demônios. A Bíblia diz que uma casa dividida não subsistirá, e Jesus falou isso com respeito a Satanás. Então essa ideia de ordem é uma ideia divina. Por isso que o arcanjo Miguel, quando disputou com Satanás pelo corpo de Moisés, ele disse, o Senhor te repreenda. Por quê? Porque numa situação anterior, antes da queda, de duas uma, ou o próprio Miguel era submisso ao diabo, ou eram da mesma hierarquia. E mesmo sabedor de que Satanás havia caído, ele apelou para uma autoridade que era superior a ambos, a de Deus, para que repreendesse Satanás. Então, por amor a essa ideia de ordem, a esse princípio de autoridade, é que nós nos submetemos ao governo, às potestades, àqueles que estão no poder. É mais ou menos assim. Eu devo amar o meu próximo porque ele é a imagem e semelhança de Deus. É verdade que o homem caído turvou essa imagem e semelhança de Deus. Talvez este homem caído possa estar até possesso de um demônio, mas eu ainda assim devo amá-lo. Talvez ele possa estar fazendo as coisas mais degradantes do mundo, que corrompem essa imagem de Deus que está nele. Mas ainda assim eu devo amá-lo, porque independentemente do que ele faça, do que ele é concretamente, originariamente, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, através do cabeça federal da raça humana, que é Adão. Então, a lembrança da origem nos dá motivo para continuar tratando o homem com dignidade. De semelhante modo, o princípio da ordem veio de Deus, ainda que corrompido por ordens injustas, que às vezes têm elementos com os quais nós não concordamos. Pela origem da ordem, nós nos submetemos à autoridade. O Estado também, em certo sentido, é constituído por Deus, porque Deus constituiu a nossa natureza. E nossa natureza é social e requer organização de um conjunto coletivo. Por outro lado, o Estado é espada. O Estado existe por causa da queda. Não houvesse a queda, ao menos essa forma de organização social não existiria. Então, o Estado decorre desses dois aspectos da nossa natureza. Do aspecto social, que lhe é originário. Deus mesmo disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E pelo aspecto moral, pelo fato de o homem estar corrompido e caído. Santo Agostinho dizia que existiam dois direitos naturais, ou lei natural. A lei natural conforme Deus a estabelecera para o homem antes da queda, e a lei natural estabelecida ao homem depois da queda. Então nós diríamos que o Estado, ele pertence à lei natural aqui no sentido de lei ética, que Deus estabeleceu para o homem depois da queda. Ou seja, uma vez que o homem é um ser caído,
ele merece vigilância, porque sabemos que ele tem um impulso transgressor. Então, a lei natural nos mostra ser uma coisa justa e devida, que haja um instrumento para punir, para restringir o mal. Por outro lado, no sentido mais amplo, a autoridade vem de Deus, porque ela tem a ver com a graça restringente, aquela graça divina pela qual ele restringe o mal sobre a face da terra. Aqui nos versículos de números 3 e 4, a Bíblia liga o papel do Estado ao papel da justiça. Diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, o Estado, ele tem a incumbência de punir os maus, e ele é para o louvor dos bons. Aqui nós temos duas justiças. A justiça retributiva, ou seja, aquele que faz o mal é punido, ele recebe um mal, né? Aquele que ultrapassa a sua esfera de liberdade e prejudica a liberdade do outro, tem como contrapeso uma contração da sua própria liberdade, por exemplo, ao ser preso. Então, primeiro nós temos aqui a justiça retributiva, mas nós temos também uma justiça distributiva. É no sentido de que aos bons se deve dar o louvor. O Estado não apenas vai punir, conforme o texto diz, ele é também para o louvor daqueles que fazem o bem. Né? Faz o bem, versículo 3, e terás louvor dela, da autoridade. Ora, louvor é reconhecimento. Então o Estado deve reconhecer os bons, não apenas os bons no sentido moral, mas os bons no sentido de competência. Essa ideia esteve presente, por exemplo, em Aristóteles, a ideia de uma justiça distributiva, recompensa aos que fazem o bem, cargos e funções aos que se mostram talentosos e competentes. Então, ambas as justiças estão no cerne da missão do Estado. O Estado é, portanto, teleológico. O que é que quer dizer isso? Teleológico. Telos em grego é uma palavra que quer dizer fim, finalidade. O Estado é teleológico porque ele tem uma função, ele tem uma finalidade. Houve um publicista alemão do século XIX, chamado Jelinek, e de certa maneira, e muito embora não seja tão explícito como ele, o sociólogo Max Weber vai na mesma direção, que destacaram do Estado apenas seus elementos estruturais, o território, o povo e o poder de mando, que as pessoas chamam de soberania, poder de governo. Então, existem esses três elementos. Um elemento geográfico, que é o território. Poderíamos imaginar uma nação que não fosse Estado, como Israel, por muito tempo. Uma nação sem território não constituiu-se em Estado. Mas deve haver um território, deve haver um povo, e quando falamos em povo é mais do que população. População é o conjunto de pessoas que estão transitando num território. Um povo é uma parte da população que tem um vínculo jurídico-político com aquele Estado. E o poder de mando, é o poder que tem um Estado de efetivar suas decisões dentro daquele território, sobre os seus súditos, sobre o povo, sem interferência estrangeira que lhe faça concorrência, ao menos naquele âmbito. Porém, Alexandre Gropali, outro teórico de uma orientação mais tomista, ele salientou que o Estado não tem apenas esses três elementos estruturais, ele tem um elemento teleológico, finalístico. Ele existe o Estado para o bem comum. Essa expressão, o Hermann Dorr diz que é uma expressão na qual cabe tudo, mas ele próprio a utiliza. Esse bem comum poderia envolver, com certeza, por exemplo, a justiça distributiva e a justiça retributiva, a justiça penal e também a justiça distributiva, principalmente, por exemplo, na ocupação dos cargos públicos,
Devem ocupar aqueles que têm competência, devem ocupar aqueles que têm talento e que se mostram qualificados também eticamente. É interessante que o conceito de justiça dos romanos está endossado pelo apóstolo Paulo, que pertence exatamente à lei moral inscrita no coração do homem. O piano definia justiça como dar a cada um o que é seu. Então, ao bandido sua respectiva pena, mas aos talentosos e eticamente virtuosos, lhes dar a oportunidade de terem ocupações no Estado que possam, de certa maneira, promover o bem comum. Aqui, no versículo de número 7, ele começa dizendo: portanto, dai a cada um o que deveis. É a fórmula do jurista romano, o piano, de dar a cada um o que é seu, que o apóstolo Paulo está endossando exatamente numa carta dirigida ao povo romano, que bem conhecia essa definição de justiça. Vamos ler o que a Bíblia diz também, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. Primeira epístola de Pedro 2, 13 e 14. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Novamente no versículo 14, a justiça retributiva, para castigo dos malfeitores, e a justiça distributiva e louvor dos que fazem o bem, reconhecimento dos que são virtuosos. No versículo de número 13, nós temos uma coisa interessante. Ele chama o estado de ordenação humana. Aparentemente estaria em contradição com Paulo, que disse que era uma ordenação de Deus. Mas aqui são os dois aspectos da mesma realidade. Quando Paulo fala, ele fala de uma maneira principiológica, como disse eu, ele está falando da ideia de ordem, do princípio da autoridade. Pedro aqui já está falando da forma como o Estado se organizou de maneira concreta e prática em determinada localidade. Eu não posso dizer exatamente que aquilo ali é a forma desejada por Deus, que é a forma que Jesus vai adotar no milênio para governar para quem for pré-milenista, né? Eu não posso asseverar que exatamente aquilo ali é a forma de resolver o problema do bem comum. Nesse sentido, a ordenação é humana. Mas eu me submeto a essa ordenação humana por amor ao Senhor, que é o autor do princípio da ordem, né? É o que Pedro está tentando dizer aqui também no texto. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, o Estado deve prover liberdade e segurança. Ou seja, ele deve permitir que nós tenhamos uma vida sossegada, quieta, não perturbada, nem por ele próprio, o Estado, nem pelos nossos vizinhos, né? Então, aqui nós vemos os valores liberdade e segurança também como valores que nós devemos orar para que o Estado venha assegurar a nós uma vida quieta, sossegada, inclusive a liberdade para pregar o Evangelho, né? Lutero, inclusive, era bem reduzido na sua fórmula. Eu, inclusive, coloquei isso no meu livro, Teologia e Espiritualidade Protestantismo, espero que alguém não tenha entendido mal. Mas Lutero dizia o seguinte: nós só queremos do Estado uma coisa, liberdade para pregar o Evangelho. Aí alguém diz: é só isso que o reformador queria do Estado? Mas o que ele dizia é o seguinte: quando nós pregarmos o Evangelho faz o resto que o Estado precisa. Ou seja, que o Estado nos dê liberdade de pregar, e a pregação do Evangelho vai dizer o resto, né? Então, aqui nós queremos essa vida sossegada e tal, não para a gente
ficar na cama dormindo, deitado na rede, como um cearense gosta, mas para a gente poder pregar o Evangelho e agir transformadoramente, ser sal da terra, luz do mundo, influenciar as mentalidades e os corações com as verdades do Evangelho. Uma outra coisa também valiosa a se dizer ainda sobre a questão das funções do Estado é a seguinte. Muito embora a Bíblia não seja explícita em relação, por exemplo, à separação de poderes do Estado, como dizia Hermann Doerwer, de sabedoria política, o princípio da moderação. Aliás, o próprio Calvino, nas suas Institutas, elogiou os governos mistos, aqueles que têm componentes ao mesmo tempo monárquicos, aristocráticos e democráticos, que têm órgãos que se contrabalanceiam. Ele até aludiu a Esparta. Aliás, o próprio Aristóteles também defendia um governo misto e deu a Esparta como modelo e exemplo. Por que é que para nós é interessante um governo desconcentrado? A chamada separação de poderes. Porque nós reconhecemos que o homem tem natureza pecaminosa. E aí Montesquieu disse uma coisa verdadeira. O poder corrompe o homem. Não no sentido de que o poder em si seja o corruptor, mas no sentido de que o homem seja corruptível. E exposto ao poder, ele enlouquece. E aí Montesquieu acrescentou, e Lord Acton também disse, e o poder absoluto corrompe o homem absolutamente. Então, nós precisamos de um sistema de freios e contrapesos, de autofiscalização. Inclusive, Calvino dizia, nas Institutas, que isso permitiria que existissem magistrados superiores e inferiores. De tal maneira que, se os magistrados superiores falhassem, os inferiores poderiam exercer o direito de resistência. Calvino falou isso de maneira muito sutil, sem muito desenvolvimento. Teodoro de Bessa foi muito mais além do que ele, e os huguenotes franceses foram mais além ainda. Porque a ideia do direito de resistência, em Calvino, foi apenas uma suposição. Em Teodoro de Bessa se tornou uma coisa mais concreta, ou seja, o magistrado superior está querendo, por exemplo, abolir a liberdade de pregar o Evangelho, está sendo uma ameaça, então os magistrados inferiores se rebelam contra ele. E os huguenotes disseram o seguinte, bem, e se os magistrados inferiores não fizerem nada, aí o povo faz. Então, ainda foi um direito de resistência muito mais amplo. Eles aceitavam até a subtração das instâncias, mas queriam que chegasse até o povo. Por certo, Calvino não defenderia isso, né? Porque, inclusive, escreveu várias vezes aos calvinistas ingleses, em tempos em que eles, os mais reformistas, não eram benquistos, para que não alimentassem revolta nem movimentos anárquicos. Mas a ideia é de que haja controle, né? Controle de um poder pelo outro. Interessante que essa história dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a Bíblia defende a existência dessas três funções típicas. Por exemplo, em Isaías 33, 22, diz assim, e eu quero dizer que os norte-americanos, eles se baseavam para efeito de defender a separação de poderes, muito menos em Montesquieu, quando vieram fundar a nação americana, e muito mais na Bíblia, nesse texto que eu vou ler agora. Isaías 33 e 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, é uma função típica. O Senhor é o nosso legislador, e o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Então fala, ele é o juiz, ele é o legislador, e ele é o rei. Agora, uma coisa interessante, os evangélicos americanos, que foram grandes defensores do sistema de freios e contrapesos, do sistema de controle recíproco de poderes, eles diziam assim, Deus pode ser as três coisas, mas o homem não. Porque Deus é onipotente, mas o Estado não é. Porque Deus é justo, é sábio, é perfeito, não é corruptível. Mas o homem, somando esses três poderes, essas três funções conjuntas, ele irá, obviamente, evidenciar aquilo que há no seu coração, a sua corrupção, e isso será de efeitos deletérios. Então,
eles entenderam que para o homem essas funções deveriam estar distinguidas, deveriam ser distintas. Aqui em Romanos, no capítulo de número 13, ainda, o texto que nos serviu de ponto de partida, no versículo de número 5 está dito assim: portanto é necessário que lhes estejais sujeitos, ou seja, ao Estado, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Essa consciência aqui não é nem tanto a consciência moral, é nós estarmos conscientes de qual seja a função do Estado. Ou seja, sabedor de que o Estado existe para louvor dos bons, para a punição dos maus. Sabedor de que a ideia de ordem é originariamente de Deus, nós devemos, por consciência, nos submeter. Mas note que eu estou falando do Estado como ele deveria ser. É importante que nós saibamos como o Estado deveria ser para nós criticarmos os abusos do Estado e chamarmos o Estado ao exercício de sua real função. Uma das coisas interessantes em Lutero e nos luteranos do início da Reforma é que eles pregavam ao seu público dirigindo-se ao que Lutero chamava de estamentos. Não tem o mesmo sentido que essa palavra tinha na Idade Média. Por exemplo, para Lutero, a família era estamento. Para a Idade Média não era clero, nobreza, o povo, mas a família não entrava. O conceito dele era muito mais amplo. Então, tinha hora que ele pregava para a família, ele olhava para as famílias e pregava. Tinha uma hora que ele pregava para os príncipes, aí se dirigia aos príncipes, procurando conscientizar cada estamento, como ele chamava, de seus deveres. Então, a pregação num templo luterano, naquela época da Reforma, era uma pregação que se dirigia às pessoas na situação em que estavam colocadas, chamando cada uma ao cumprimento dos seus deveres. Tempo bom, né, irmãos? Tempo em que os pastores eram ouvidos, em que a palavra de Deus era parâmetro, e nós precisamos exercer essa voz profética novamente. Reconheçam elas ou não. Como Deus disse a Ezequiel, prega, quer ouçam, quer deixe de ouvir. Nos cabe fazer o que eles fizeram, independente de nós termos a audiência atenta que eles tinham. Nós temos que confiar no poder da palavra de Deus para agir para além de nós. Ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito. Uma vez indagaram a Lutero como ele tinha feito para transtornar o mundo. Ele disse: nada, eu nunca saí daqui da minha terra, sempre vivi aqui por Wittenberg, ia para lá, para colar, mas sempre aqui próximo. Foi a palavra de Deus que correu toda a Europa e sacudiu o mundo. E nós temos que ter esta mesma fé no poder eficaz da palavra de Deus para sacudir estruturas e mudar o mundo, porque o nosso Deus ainda é o mesmo. É preciso que nós sejamos como aqueles homens do passado foram. Onde é que está o Deus de Elias, pastor? Onde estiverem os Elias de Deus. Então, a consciência é uma verdade que nós devemos ter consciência de qual seja a missão do Estado, da origem da ideia de autoridade. Isso nos deve motivar a submissão. Vamos agora aos limites do Estado. Falei sobre suas funções, sobre seus deveres. Vamos agora falar sobre os seus limites. Abramos as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo de número 12. Marcos 12, 13 até o 17. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhes disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César pode até ter o nosso ter, mas nunca deve ter o nosso ser.
que ele tem o nosso tributo. Mas nós somos de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus olha para a moeda e pergunta de quem é a efígie, e eles dizem que é de César, ele diz, dai a César o que é de César, dá para a gente entender o que ele quis dizer em seguida quando diz, dai a Deus o que é de Deus. Nós somos a imagem de quem? A imagem de Deus, somos criados à sua imagem. Então nós somos de Deus. Por isso que é inaceitável a tese do regime totalitário, de que o Estado é fim e nós somos meios. Não, o Estado não é um fim, nós somos um mero meio para se chegar ao fim. O Estado não é o todo e nós somos meramente as partes. Não. O homem, ele tem uma alma imortal. E por isso não vale o argumento totalitário de que o indivíduo passa e o Estado fica. Pelo contrário, um dia o Estado vai passar e nós haveremos de permanecer. Porque nós temos uma alma imortal. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tem uma passagem de C.S. Lewis que ele diz o seguinte: você nunca conversou com uma pessoa comum. Ou seja, você pensa que conversou com a pessoa mais simples que encontrou na rua e que falou com a pessoa comum, e você não falou com uma pessoa comum. Nunca falou com a pessoa comum. Você falou com uma pessoa que tem uma alma imortal. Você falou com alguém que quer com Deus, quer sem Deus, vai existir para sempre. Até no fato de este homem prestar contas com Deus, independentemente de ele ser condenado ou não, ele já tem sua dignidade manifesta. Ele é alguém a quem Deus chama para ouvir, para que lhe preste contas. Os atos dessa pessoa são tão relevantes que são julgados. Então, o Estado não pode reivindicar o nosso ser, não pode nos instrumentalizar para as suas tarefas próprias. O Estado, pelo contrário, deve permitir ao homem ter a vida sossegada e segura, deve ser para louvor dos bons e punição dos maus. O Estado deve desempenhar uma função que favoreça o bem-estar do ser humano. E por isso também jamais poderá ser castrada a nossa liberdade de consciência, onde nós afirmamos a nossa individualidade. A Escritura diz em Atos 4,19 o seguinte: quando tentaram proibir os apóstolos de pregar o Evangelho. Atos 4,19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Lá em Atos 5, 29, diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Nós somos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, devemos entregar a nossa vida a Deus. E quando o que o Estado nos impõe entra em conflito com o que nossa consciência requer no nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus está acima do Estado. No versículo de número 13 de Romanos também 13, texto em que nós estávamos, está dito assim: aliás, Romanos 13, desculpe-me, versículo de número 7. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Pedro diz lá na sua primeira epístola, capítulo de número 2, para complementar esse texto, o seguinte no versículo 17: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Então aqui no versículo 7 de Romanos diz que a quem é devido tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Aí ele diz, a quem é devido temor, temor. Aí não é mais o Estado, é a Deus. E a quem honra, honra. Pedro diz, a gente honra o rei,
mas a gente teme ao Senhor. Então, nós não podemos divinizar o Estado. Ao Estado é devida a honra pela missão que desempenha, é devido o tributo que pagamos, honrai o rei, mas temei a Deus. O nosso temor, acima de tudo, é devido a Deus. Então, o Estado se limita pelo homem, daí a noção de direitos humanos, de direitos fundamentais da pessoa humana e a ideia de dignidade da pessoa humana. Alguém diz, pastor, eu não consigo compreender esse negócio de dignidade da pessoa humana, o homem não é um ser caído? É um ser caído. Mas a questão é que, originariamente, ele foi criado para ser coroa da criação, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e isso ainda é levado em conta. Lá em Gênesis diz, o homem não derramará o sangue de outro, porque se o fizer, terá por outro o seu sangue derramado, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Tiago diz lá na sua epístola, irmãos, nós não podemos com uma boca louvar a Deus e com a outra amaldiçoar o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, não convém que seja assim. Portanto, a Bíblia continua falando do valor do outro, porque ele é a imagem de Deus. Porque ele é a imagem de Deus, foi criado à imagem de Deus. A nossa dignidade decorre da nossa origem. O homem mesmo caído, ele tem essa dignidade. O homem vale mais do que os seus atos, nesse sentido, de sua origem. Por isso que tem uma passagem das Crônicas de Nárnia, que perguntam, o que é um homem? Eu não me lembro muito bem, mas Aslan diz assim, um homem é alguém que tem tantas razões para se sentir-se engrandecido. Aí ele diz mais ou menos assim, que um mendigo teria razões de andar com a cabeça erguida. Mas ao mesmo tempo o homem é um ser tão miserável, pratica atos tão nocivos, que um príncipe teria razões para baixar a cabeça. O homem é essa contraposição, é esse paradoxo. Mas enquanto ele é a imagem de Deus, na ordem com que as coisas foram criadas, então o Estado não pode instrumentalizar o indivíduo. É interessante que essa ideia de dignidade da pessoa humana, ela está presente em alguns filósofos racionalistas e até judeus. Em Kant, por exemplo, em Martin Buber. Mas ambos os autores que eu mencionei, eles dão uma definição do princípio, mas não dão um fundamento. Por exemplo, Kant diz assim, que o princípio da dignidade da pessoa humana assim o estabelece. Age de uma tal maneira que a humanidade em ti e no outro seja sempre um fim e nunca um meio. E o Martin Buber diz, devemos amar pessoas e usar coisas. Errado estamos quando usamos pessoas e amamos coisas. Ambos estão dizendo verdades inquestionáveis. Mas qual é o fundamento? Ele está dizendo o princípio da ação. Mas qual o fundamento? Só a fé cristã é hábil. Só a visão judaico-cristã é hábil para dar um fundamento para este princípio que o mundo aceita, mas não sabe por quê. É por causa da origem do homem, do fato de ele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que Nietzsche disse uma coisa interessante. Nietzsche dizia nos seus escritos que Deus morreu. O que ele queria dizer era que Deus se tornara irrelevante para a sociedade. Embora lá no fundo eu acho que Nietzsche gostaria que Deus mesmo estivesse morto. Porque quando eu leio Nietzsche eu não tenho a impressão de que estou lendo uma obra de um ateu. Eu tenho a impressão que eu estou lendo a obra de um homem que acredita em Deus e está com raiva dele. Que as suas agressões personalizadas não são as que um ateu normalmente faz, não. É a de alguém que está completamente transtornado por Deus existir. Igual a Sartre. Sartre diz, Deus me livre de que Deus existe. Na verdade, ele sabia e não queria admitir. Imagine alguém que está me olhando a todo instante, onisciente, onipresente, que vê todos os meus atos, está prescrutando todas as minhas ações. Ele, se eu entro num ambiente fechado, por exemplo, um elevador, já fica todo mundo sem querer olhar um para a cara do outro, porque a gente se sente vigiado um pelo outro. Imagine Deus olhando para a gente toda hora. Bem, para o incrédulo, realmente, imaginar um Deus que o vê toda hora deve ser extremamente terrível.
Mas para um crente não, né? Quer dizer que eu tenho um protetor para onde quer que vá, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Mas Nietzsche dizia o seguinte: se Deus morreu, é só uma questão de tempo e o homem morre também. O que ele queria dizer é o seguinte: se Deus está morto, esse conceito de homem, do qual vem a ideia de dignidade da pessoa humana, do qual vem a ideia de igualdade, de liberdade, esse conceito de homem vai desaparecer também, porque esse conceito de homem está inteiramente dependente do conceito de Deus. Quer dizer, o cara era inimigo do cristianismo, mas ele sabia aonde é que iria bater as consequências da irrelevância de Deus para a atual geração, né? A Nietzsche terminou nos reduzindo a animais. Ele disse: você vê um lobo devorando um cordeiro, você não atribui nenhuma culpa ao lobo. E por que você atribui culpa quando você vê um homem mais forte esmagando o outro? Uma nação mais poderosa esmagando a outra? Ele diz: quem deve dominar são os mais fortes. E a mulher então ficou subalterna, porque a mulher não tem a estrutura física, muscular, para se equiparar ao homem. Então ele disse: a paz só serve para se preparar para a guerra, e a mulher só serve para divertimento do guerreiro. É este o mundo, lógico, sem Deus. A coisa ainda não chegou nesse ponto, porque há reminiscências no inconsciente humano, daquelas ideias que o mundo ocidental captou, de quando ainda fazia depender sua cosmovisão da existência do Deus judaico-cristão. Mas quando essas reminiscências se acabarem, é nisso que nós vamos esbarrar. Então nós vimos aí a ideia do homem como um limite. Hermann Doiver falou também da soberania das esferas. Deus, quando fez o homem, constituiu logo uma instituição, a família. E na medida em que deu ao homem um mandato cultural de desenvolver, ele já presumia, com o passar do tempo, que surgiriam outras instituições. Essas outras instituições, segundo Doivert, já estavam na lei cosmogônica, na lei criacional, na ordem das coisas, como os mais antigos diziam, na natureza das coisas. Alguém diz assim: mas pastor, por que já estaria na natureza das coisas? Deus fez cada animal segundo sua espécie. O Doivert diz que Deus fez cada uma dessas instituições também segundo sua natureza, sua lei de vida intrínseca e tal, mas elas não existiam assim que Adão foi feito. É porque com o homem tudo é diferente, irmãos. Com o homem, Deus quer parceria. Tudo que o homem cria com respeito ao homem, ele quer fazer do homem um co-criador. Por isso que, diferentemente dos animais que foram feitos do nada, o homem foi feito do pó da terra, que o homem tem que trazer alguma coisa. Quando ele ainda não existia, ele trouxe pó. Se você prestar atenção, o homem foi co-criador da mulher. Porque quando a Bíblia diz que Deus viu que não era bom o homem estar só, não é que Deus não sabia desde o começo que não era bom o homem estar só, não. É que Deus viu que o homem viu. A partir daquele momento, o homem sentiu a sua solidão. Quando ele foi dar nome aos animais, deu o nome leão, leoa, cão, cadela, ele viu que cada animal tinha o seu pai, ele sentiu a ausência do seu par pessoal. Aí ele sentiu a solidão, então Deus viu a solidão dele. Quando a Bíblia diz Deus viu que não era bom o homem estar só, quer dizer que ele já estava começando a sentir insatisfação por estar só. Aí Deus tirou a costela do homem, e fez a mulher. Quer dizer, Deus criou a mulher quando o homem sentiu a falta dela, e Deus fez a mulher da costela de Adão. Então o homem é parceiro de Deus no projeto da criação. Então viria a família, viria os setores de educação e tal, tudo de acordo com a natureza do homem, que tem vários aspectos, como diz o Doivert, e cada um desses aspectos vai se materializar institucionalmente. Então nós vamos ter a família, vamos ter as escolas, com as universidades e tal. E o Estado deve respeitar as leis intrínsecas dessas instituições, da família, da escola. Ele não deve, digamos assim, tentar domesticar, dentro de uma perspectiva totalitária, todas essas instituições, porque elas têm uma lei de vida própria.
Doivert falou do princípio da economia cultural. A economia é o princípio que leva a história a evoluir de um estado indiferenciado para um diferenciado. É quando essas instituições vão surgindo, o Estado, o comércio, vão surgindo paulatinamente. É a dimensão, digamos assim, diacrônica, quer dizer, que se estende no tempo, do aspecto sincrônico da soberania das esferas. Ou seja, eu posso ver as esferas cada uma ao lado da outra, ao mesmo tempo, é sincrônico, e posso ver o evoluir histórico quando cada uma foi obtendo sua diferenciação, que aí é o princípio da economia cultural. A família é anterior ao Estado. De certa maneira, o Estado, como conhecemos hoje, ele é posterior às universidades. As universidades foram criadas na Idade Média, quando não havia o Estado como nós conhecemos hoje. A educação começou na própria família. Nós vemos a arte antes de o Estado aparecer. Quando nas primeiras genealogias mencionadas no Gênesis é dito que inventaram instrumentos musicais, ferramentas e tal. Então, essas esferas têm, como diria o Doivert, soberania em relação ao Estado. Claro que o Estado vai agir nos abusos. Um pai, por exemplo, que maltrata o seu filho abusivamente, ele desviou-se de sua finalidade e aí o Estado vai intervir. É a história que os tomistas chamam de subsidiariedade. O Estado vai atuar sempre que essas esferas... O tomismo tem uma compreensão diferente, mas esse princípio aí é aceito. O Estado vai intervir sempre que essas esferas, digamos assim, não se autocontrolarem, ou seja, entrarem para uma corrupção que façam com que elas saiam de sua própria lei. Por isso, quanto mais essas instituições são sadias, menos Estados nós temos. É a lei de Colson, Charles Colson, né, o que foi preso na época do Nixon, era advogado do Nixon, se converteu na prisão, depois se tornou um grande defensor da ideia de cosmovisão. O Colson diz que quanto mais moralidade, estabilidade nas instituições, menos Estado. Quanto mais desestabilidade, imoralidade, mais Estado. Por isso, que o pessoal que quer mais Estado é o pessoal que quer mais imoralidade. Eles não querem moralidade familiar, quer casamento homossexual, quer aborto, quer divórcio livre, casa aqui, casa acolá, família poliafetiva. Quanto mais uma sociedade se desestrutura nas suas instituições, mais vai ser necessário o Estado. E um Estado que já se prepara estrategicamente para esse momento, demolindo as instituições, não vai vir com boas intenções, não. Vai vir com más intenções. Né? Por isso que é tão importante que nós lutemos pela conservação da moralidade, para que o Estado não tenha desculpa de invadir esferas que não lhe pertençam, a pretexto de colocá-las em ordem. E aqui eu também quero fazer uma afirmação importante, meus irmãos. Nós cristãos não devemos ser comunistas, claro, mas não confundamos o cristianismo com o ideal libertário também não. Pode ser que eu aqui me coloque em contraposição de ideias com alguns, é ótimo, porque aí vai haver a contraposição, mas o próprio Hermann Doivert, ele diz que o liberalismo tem falhas, porque a rigor, na visão liberal, essas instituições também não são valorizadas, não. O liberalismo só contempla dois polos, o Estado e o indivíduo. Então, o indivíduo tem que ser defendido diante do Estado. A obra de Spencer, o Estado contra o indivíduo. Inclusive, quando começaram a surgir os sindicatos, associações profissionais, vinha a paulada da polícia, porque a ideia do liberalismo era de que não deveriam existir sociedades parciais entre o Estado e o indivíduo, pelo menos em uma determinada fase do liberalismo. Na época do capitalismo selvagem, da Revolução Industrial, as mulheres, por serem mão de obra mais barata, a ideia era produzir mais,
ter mais lucro, eram levadas para trabalhar nas fábricas e tiradas de suas famílias para educar seus filhos. Então, nós também temos extravagâncias do outro lado, de um lado e de outro. Então, nós temos que afirmar o valor dessas instituições. O Estado não se limita só pelos direitos individuais, não. O único polo de limite ao Estado não é só o indivíduo, não. Também são essas instituições que estão na lei criacional. E aqui eu vou dizer uma coisa a mais. Hoje em dia, muitos desses que são fervorosamente libertários, por uma necessidade de aliança para derrotar as visões marxistas mais estatalistas que estão aparecendo por aí, eles vêm, não são evangélicos, e defendem a família. Mas se você for ver, eles defendem a família sempre que o governo toma alguma medida contrariamente a ela. Aí eles vão lá, fazem uma defesa da família incidental, mas olha o seu discurso cotidiano, eles não falam nada sobre a família. Não interessa para eles a família, não. Eles falam para poder, os cristãos que também objetam essa violação da família, naquela hora se aliarem, mas não faz parte do seu discurso, é só o aspecto individual. Se você examinar bem, você vai ver o seguinte, nos países comunistas, são os libertários que defendem casamento homossexual. Que defendem só um aspecto da liberdade. Que falam só no discurso da liberdade, que não enfatizam a família, não enfatizam, é só a liberdade para o livre empreendimento, para a livre iniciativa. Ou seja, o mercado é importante, o livre empreendedorismo é importante, o livre comércio é importante, mas o mercado, tanto quanto o Estado, tem seus limites nessas instituições. Ele não pode transbordar para dentro dessas instituições. Tem uma forma marxista de destruir a família, que é a visão de Gramsci, vamos demolir as instituições, porque são patriarcais, são opressoras, e tem também um discurso dos libertários, de alguns libertários, claro, tem variação dentro deles, para destruir a família. É aquela que reduz o conceito de felicidade a uma ideia de consumo. Ou seja, a história do direito à felicidade. Esse direito à felicidade, eu não posso dizer que é marxista, porque ele é um direito à felicidade individualista. Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz do meu jeito, da minha forma, é liberdade. Aí, em nome do meu direito à felicidade, eu posso casar com quem quiser, a chamada família hedonista, um homem pode casar com um homem, uma mulher pode casar com mulher. Lá nos países que são herdeiros do marxismo, ou que ainda estão sob a égide do marxismo, o governo é conservador com respeito à família ainda. Também sem nenhuma razão de ser ligada ao marxismo que eles adotam, ou do qual se recordam por reminiscência. Mas os que estão lá defendendo a abertura e tal, são pessoas que enfatizam a liberdade. Uma visão do direito à felicidade consumista, individualista. Por exemplo, há muitos libertários que defendem o direito à legalização das drogas. É cada um que escolhe. Você é livre para se matar, se quiser, o direito ao suicídio assistido. Você não quer mais viver, você deveria ter direito de ir no médico e pedir o médico para lhe dar uma injeção letal. Quer dizer, é uma visão da liberdade sem limites. Aqui eu quero dizer uma coisa para ajudar a moderar. Hoje se fala, aliás, se falou, hoje em dia as coisas estão corroendo, se esqueceu disso, mas falava no passado, e esse discurso é muito condizente com uma visão cristã, que os direitos humanos fundamentais, eles têm duas dimensões. Uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva. A dimensão subjetiva é quando eles aparecem como direitos mesmo. É a minha liberdade, eu faço isso, eu faço assim, eu ajo daquele jeito. E na dimensão objetiva, eles são valores. O liberalismo estrito só reconhece os direitos fundamentais enquanto posições subjetivas, direitos subjetivos. Não os reconhecem na condição de valores objetivos. O que é que eu quero dizer? Se eu entender a coisa só em termos de direito subjetivo, vou dizer o seguinte, o direito à vida não é meu? É meu direito. Então, se é meu direito, eu renuncio, eu quero morrer. Quero ir lá, tomar uma injeção e desaparecer. Mas se a vida, para além de ser um direito, é também um valor, então ela me é indisponível. Eu não tenho o direito de morrer, e nem de fazer de alguém assessor
da minha morte. Ou seja, o suicida só não é punido porque não existe mais para ser punido. E se ele tentou e não conseguiu, ele só não é punido porque não tem pena que possa intimidá-lo, né? Como é que eu vou dizer, rapaz, se você se matar, você vai ser preso? Ou seja, por uma razão de política penal, ele não é punido, mas ele, teoricamente, praticou um ato criminoso. Se alguém o assessorar, instigar, auxiliar, deve ser punido. A ideia de quem defende o suicídio assistido é que esse que auxilia e instiga deve ser alguém que está apenas ajudando o cara a exercer um direito. Mas se a vida é um valor objetivo, então ela não está disponível. É como a questão de legalização das drogas. Se eu enxergar só em termos de direito subjetivo, eu tenho o direito de me drogar, de acabar comigo, mas se eu ver em termos de valor objetivo, a liberdade não é só um direito meu, é um valor a ser defendido, então eu devo me opor à legalização das drogas, porque a pessoa exercita a liberdade para perder a liberdade. Ela tem o direito de entrar, é livre para se drogar, mas não é livre para sair, porque ficou viciada. Então, se eu entender o direito e como valor, enquanto valor, ele vai limitar o direito. Mas se eu entender só em termos de direito, pronto, aí eu vou entrar nesse discurso de que tudo é liberdade e tal, e aí não existe mais limites. Então, nós temos esses valores que limitam, que é o que eu chamo de lei natural. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, a soberania das esferas limitam, né, o Estado, além do valor do indivíduo, e também a lei natural. A lei natural é a lei moral, inscrita no nosso coração, que se traduz nesses valores que o Estado, por eles, se limita. Nós encontramos em Romanos, capítulo de número 2, alusão a isso. Romanos 2, a partir do 14, porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então nós temos uma lei moral que o Estado também deve respeitar. Interessante que na Idade Média era consenso, mesmo na época do absolutismo monárquico era consenso. O monarca é o governante absoluto frente à sociedade, que não pode exigir nada dele. Mas ele não é monarca absoluto frente a Deus, com quem ele vai prestar contas. Ele é limitado pela lei natural. A diferença é que naquele tempo, essa lei natural estabelecia ao monarca deveres, mas não dava à sociedade direitos correlatos. Ninguém podia exigir do monarca que ele cumprisse seus deveres. Mas o monarca tinha tanto medo que geralmente ele tinha um assessor, como no caso de Henrique VIII, que era o chanceler lá, o Thomas More. Esse assessor aí era para confortar a consciência dele. Não faça isso, que Deus não vai lhe punir, não. Porque o monarca tinha medo, ainda era uma cosmovisão, de certa maneira, muito influenciada pelo cristianismo. Então, ele tinha medo, o monarca, né, de ser um agressor, de prestar contas com Deus. Então, era um ponto pacífico que o Estado deveria se limitar por essa lei natural. Bem, eu vou agora correr para extrapolar aqui os meus 5 minutos e terminar. Eu falei aqui de coisas que estão na Bíblia, né? Mas há outras coisas assim que nós podemos inferir pela lógica dos princípios. A democracia, que tanto as pessoas prezam, será que ela poderia ter aparecido dentro de uma lógica muçulmana? Claro que não, tinha que ser dentro de uma lógica cristã. John Stott diz que a democracia presume a dignidade do homem e a sua corruptibilidade. Ou seja, pelo fato de nós sermos criados com essa dignidade de seres à imagem e semelhança de Deus, não é de acordo com essa dignidade que nos impõe um poder que nós não consentimos. Por outro lado, isso nos dá direito de participação. Por outro lado, a nossa corrupção e queda faz com que ninguém deva governar sozinho e deva haver a vigilância. O paradoxo da natureza humana é onde melhor a democracia se fundamenta. Paradoxo esse definido pela própria Escritura. O federalismo, invenção norte-americana, foi baseado na Bíblia.
Johannes Althusius, na Holanda, já o mencionava, que em Israel havia um sistema federativo, dividido em 12 tribos. A ideia de pacto foi que embasou a ideia de pacto federativo, de pacto de aliança na Bíblia. Foi que embasou a ideia de pacto federativo. O constitucionalismo contemporâneo, será que eu já passei? O constitucionalismo contemporâneo não existiria sem a reforma protestante. É só você examinar onde nasceu o constitucionalismo, na Inglaterra, na Holanda, países protestantes. Como é que se via na Idade Média a relação da igreja com a Bíblia? Se via da seguinte maneira. A Bíblia deveria ser interpretada de acordo com a tradição da igreja, de acordo com o que a igreja vinha fazendo. Ela era um instrumento de legitimação das práticas da igreja, não um instrumento de avaliação. Então, como é que eles entendiam Constituição? Se falava em Constituição na Idade Média? Se falava, mas a Constituição não pertencia à ordem do DVC, não era normativa, pertencia à ordem dos fatos. Ou seja, a forma como o monarca se conduzia, como o governo efetivamente se conduzia, era a Constituição. Assim como a Bíblia era, na sua interpretação, aquilo que a igreja vivia, como de fato ela se conduzia. Com a reforma a coisa se inverteu. A Bíblia é a única regra de fé e prática. A igreja é que tem que estar de acordo com a Bíblia. Daí a ideia de reforma, repor a forma. Uma igreja sempre em reforma, sempre se avaliando à luz da Bíblia. E aí essa ideia inspirou nos estados a ideia de que deveria haver um instrumento de controle do poder, ao qual o poder deveria se adequar. E aí surgiram constituições escritas como parâmetros de avaliação do Estado. Agora era o Estado que tinha que se adequar a uma Constituição. Carl Schmitt, no seu livro Teologia Política, diz que nesse tempo a influência da igreja era tão grande que os conceitos teológicos migravam para a política. E foi isso que se deu para o constitucionalismo contemporâneo. A justificação pela fé teve um grande efeito para a afirmação do indivíduo diante do Estado. Porque como é que era vista a situação do indivíduo diante de Deus? O indivíduo não chegava a Deus diretamente, ele tinha a mediação da igreja, do sacerdote, do santo, das instituições, dos sacramentos. Entre Deus e ele, muita coisa se punha. Como é que era visto o relacionamento do indivíduo com o Estado? Entre ele e o Estado estava o estamento a que ele pertencia. Ele não chegava diante do Estado como indivíduo, mas como clero, como nobreza, como povo, ou seja, como uma classe, uma categoria, um estamento. Mas a partir do momento que Lutero veio e diz, o homem é justificado diante de Deus pela fé, sem a mediação da igreja, da instituição, do sacerdote, ele como indivíduo chega lá diante de Deus só através de Jesus Cristo. Então isso fermentou a lógica. Então diante do Estado ninguém aparece como clero, como nobre, cada um se afirma como indivíduo diante do Estado e o valor do indivíduo foi salvaguardado. A doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Não existe mais clero e laicato, todos são sacerdotes diante de Deus. Essa ideia trouxe a noção de igualdade, conforme nós passamos a ter nas constituições a partir do século XVIII. Então, além de tudo aquilo que a Bíblia requer, eu quero dizer que muitas coisas pelas quais muita gente hoje preza, não existiriam se não fosse o cristianismo. E é bom que o mundo seja lembrado disso. Esse meu livro, A Reforma Protestante e o Estado de Direito, é mostrando isso, como a reforma, ela moldou as nossas instituições. E se alguém quer tirar cristianismo, tirar fé, tirar a reforma protestante, então que perca tudo. Se não quer perder tudo, então deixa a gente tocar a trombeta em Sião. Deus abençoe os irmãos.